A partir de agora, você reza refletindo o Evangelho do Dia, com Monsenhor Lucas Batista. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas, no capítulo 24, do versículo 13 a 35. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "Que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias?" Jesus perguntou: "Que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que eles afirmaram que Jesus estava vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu." Então Jesus lhes disse: "Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram. Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava àqueles 2 discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: "Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 12 reunidos com os outros. E estes confirmaram: "Realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão." Então os 2 contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Caríssimos ouvintes da FM 91.9 de nossa arquidiocese, os ouvintes e seguidores do nosso Instagram e do nosso YouTube. Estamos na terça-feira, aliás, hoje é quarta-feira da 8ª da Páscoa. Como eu já disse, é uma solenidade como se fosse um dia só. A igreja escolheu 8 dias para celebrar este acontecimento que é fundamental da nossa fé, a ressurreição de Jesus. E estamos justamente relatando esses fatos da aparição de Jesus ressuscitado. A Maria Madalena, ela
viu Jesus e foi contar aos discípulos. E agora são 2 discípulos. Um a gente sabe o nome pela narração de São Lucas, que era Cleófas. O outro a gente não sabe quem era. Eles estavam voltando tristes para a sua comunidade de Emaús, que ficava a 11 quilômetros de Jerusalém. Até lembra um pouco assim, quem está aqui em Natal, perto de Parnamirim tem Emaús, e é mais ou menos essa mesma distância aqui da Arena das Donas para lá, uns 11 quilômetros. E no caminho eles iam tristes porque eles esperavam que Jesus fosse libertar Israel. Eles tinham uma visão diferente, uma visão política de domínio, de assumir o poder, né, político, social do país, da nação. E Jesus é o rei de Israel no sentido figurativo de ele é Deus, é o rei de toda a humanidade. Ali era apenas uma figura, um tempo, é uma passagem. Jesus fez isto. E que naquele tempo não tinha internet como nós temos hoje, então as informações eram na base de dizer um ao outro. Por isso que eles se admiraram que Jesus não soubesse ainda. Mas eles estavam ainda sem conhecer que era Jesus ressuscitado. Mas Jesus, quando começou a explicar as Escrituras, lembrando tudo que foi profetizado sobre ele, desde a lei de Moisés até os profetas, eles ficaram atentos, e quando se sentaram à mesa, eles descobriram no partir do pão e na bênção e na distribuição que ali era Jesus ressuscitado. Mas Jesus desapareceu da frente deles. Então, meus irmãos, esse texto chega até nós hoje, uma verdadeira catequese da Santa Missa. A missa tem as 2 mesas: a mesa da palavra, que é tudo aquilo que a gente deve conhecer sobre Jesus, e a mesa eucarística, que é justamente Jesus presente no meio de nós. É como se os nossos olhos estivessem tapados, né? Mas nós estamos crendo com os olhos da fé que Ele está ali realmente, no pão da palavra e no pão da Eucaristia. A catequese é esclarecedora sobre tudo o que aconteceu com Jesus. Nós precisamos acreditar e precisamos divulgar. Vocês viram que imediatamente eles voltaram a Jerusalém. Eles tinham acabado de fazer a caminhada, mas eles não podiam ficar só para si com aquela notícia. Foram contar aos apóstolos que estavam trancados no cenáculo com medo de perseguição. Eles disseram: realmente o que Simão disse e as mulheres falaram é verdade. Nós vimos o Senhor, reconhecemos quando Ele partiu o pão conosco, Ele caminhou conosco e Ele está vivo, Ele está no meio de nós. Portanto, vamos também nós, a partir desse momento, dessa Semana Santa, desta 8ª da Páscoa, vamos também considerar tudo aquilo que passou, a dor, o pesar. Nós precisamos de um momento novo, precisamos erguer a cabeça, precisamos tentar compreender melhor os eventos vividos e que dizem muito para nós nos dias de hoje. É preciso cada vez mais crer na ressurreição e ser capaz também de dar a vida como Jesus. Oremos. Ó Deus, que nos alegrais todos os anos com a solenidade da ressurreição do Senhor, concedei-nos pelas festas que celebramos nesta vida, chegar às eternas alegrias. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Acabamos de ouvir São Lucas, capítulo 24, do versículo 13 a 35. Você ouviu o Evangelho do Dia, com Monsenhor Lucas Batista.